Boa noite, meus irmãos. Estamos abrindo aqui a live, nossa reunião de oração. E certamente teremos aqui um tempo de bênção. Estamos aqui para iniciar, dentro de alguns minutinhos, nós vamos dar início a mais um culto de oração. Vamos interceder e, é claro, agradecer também pelas bênçãos que o Senhor nos tem dado. Avise aí os irmãos, se você está em algum grupo da igreja, avise que nós já vamos iniciar às 20 horas mais uma reunião de oração. Estamos aqui nessa jornada, não é verdade? Uma jornada há um bom tempo em que nós estamos aqui reunidos via online, em reunião de oração, e talvez isso aí tenha servido para que nós possamos realmente colocar em prática a verdade que nós ensinamos tantas vezes ou aprendemos na palavra de Deus, que o nosso Deus, ele nos ouve a cada momento, a cada instante, e que quando nós oramos, nós estamos, na verdade, unidos no mesmo Espírito. E muitas vezes eu afirmei esta verdade, mesmo estando aí longe de irmãos nossos, talvez irmãos nossos que estão em outros países até, nós podemos estar juntos e unidos em oração no mesmo Espírito. Muito bem, já temos por aqui a irmã Mércia. Boa noite, irmã Mércia. Estou gostando de ver aí o Felipe, hein, irmã Mércia? Cada domingo conosco lá no culto noturno, que bênção. Irmã Iranete conseguiu ir neste domingo também à igreja, né, no retorno. Irmã Francisca, firme conosco durante toda a pandemia, que bênção. Irmã Vanessa também passou aí pela cirurgia, recuperada, está conosco, Deus abençoe. Irmã Consolação, e certamente mais irmãos chegarão para junto conosco termos esse culto de adoração ao Senhor. Creio que nós já podemos apresentar aqui ao nosso Deus uma primeira palavra de oração, agradecendo pelas bênçãos. Irmã Vanessa agradece aí a recuperação, agradece pelos irmãos que estiveram orando pela vida dela, e agradece também pelo aniversário de casamento. Então nós vamos aproveitar esse momento de oração de gratidão para colocar aqui a gratidão da irmã também. E vamos agradecer a Deus, porque estamos juntos mais uma vez, né? Através deste meio, desse recurso que é o recurso da internet, do culto online, nós podemos estar juntos. Boa noite, irmã Lourdes Martins também, que Deus abençoe a irmã e continue protegendo como tem feito até aqui. Muito bem, vamos orar. Ter aí a primeira palavra de oração, oração de gratidão, oração por esse tempo juntos. Que Deus nos abençoe nesta hora e que seja realmente esta hora especial para cada um de nós. É claro que será, pois estamos na presença do Senhor, mas que cada um possa provar do cuidado, da fidelidade de Deus, sentir a presença do Senhor em nosso meio. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome, porque Tu és um Deus eterno, Tu és um Deus soberano, um Deus que tem cuidado de cada um de nós. Muito obrigado, ó Pai, pela vida eterna, muito obrigado, ó Pai, por mais um dia de vida. E louvamos a Ti pela vida de nossos irmãos que estão reunidos neste momento, ó Pai, separando esse tempo para unir a nós no mesmo Espírito. E queremos rogar, ó Pai, que abençoe a vida de cada um desses, daqueles que porventura hão de adentrar ao longo, Pai, deste culto e que talvez também mais tarde irão acompanhar esta gravação, desta transmissão. Louvamos a Ti pela vida da irmã Vanessa, pela recuperação dela,
estivemos orando pela cirurgia e tudo correu bem, e ela está recuperada, agradecendo ao Senhor e agradecendo também ao Pai pelo casamento, por mais um aniversário, por mais esta data comemorativa que passaram aí, Pai, porque o Senhor os concedeu, ó Pai, esta graça. Queremos também, ó Pai, louvar pela Tua obra, louvar porque a quarentena, a pandemia, não nos impediu, ó Pai, de nos unirmos no Teu Espírito, de podermos estar aí sentindo, Senhor, a Tua presença em nosso meio, aprendendo a Tua palavra, pregando e alcançando vidas. Nós louvamos a Ti por isso e queremos dedicar, ó Pai, esse culto ao Senhor, e que o Senhor também venha falar a cada coração, suprindo cada necessidade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos dar continuidade e estamos chegando agora ao momento aqui de compartilhar alguns pedidos, como eu tenho feito, e eu costumo aqui compartilhar os pedidos e sempre dizer para os irmãos, estou compartilhando os pedidos, mas, meus irmãos, vamos anotar esses pedidos para que possamos, através dessa anotação, estar orando a cada dia, apresentando ao Senhor cada necessidade. Isso é algo muito importante. Então, façam isso, tá bom? Anotem e quem sabe você vai poder fazer aí um contato especial com esses irmãos, dizer, estou orando por você, eu orei, como é que foi, Deus já lhe deu a resposta, e isso é sem sombra de dúvidas, uma maneira especial de sentirmos unidos, um mais perto dos outros e também vendo o trabalhar de Deus. Então nós vamos orar agora, nós temos alguns pedidos, e dentre esses pedidos eu quero também que os irmãos continuem orando. Vamos orar pela vida da irmã Guilhermina, pela perda do seu irmão, a partida dele. Domingo ele faleceu, morava em Minas. Então que Deus conforte o coração da irmã Guilhermina, seus filhos Érica e Tiago, e demais entes queridos, que Deus dê o seu conforto a cada um deles. Por sinal, a irmã Guilhermina já está por aqui, né? Nós temos orado aí por uma pessoa que a irmã tem pedido aí, a irmã Guilhermina, né? Que está internada, que Deus possa estar aí cuidando também. O irmão Estevão também pede oração em favor do cunhado que está com a Covid-19 lá na Bahia. O nome dele é Lourinho. Vamos orar pelo Lourinho também. Vamos orar também pela irmã Eliette. A irmã Eliette, ela está aí de mudança, aí dia 9 de setembro, né? Está mudando para Jales. Jales ou Jaú, irmã? Agora me fugiu aqui na memória, mas ela vai morar mais próximo da irmã dela para ajudar a irmã dela, vai permanecer na nossa membresia, sempre ela diz que vai estar por aqui, né? Principalmente em programações especiais, mas ela pede oração em razão desta mudança, que Deus possa abençoá-la. Vamos orar também, irmã Helena pede oração pelo tio dela, Antônio, que está com os pés inchados e não consegue andar, sentindo muitas dores, né? Fez exames, então vamos orar para que Deus venha abençoar. Ele é de Minas Gerais, né? Então vamos lembrar em nossas orações também, né? E a irmã Francisca está agradecendo os irmãos que oraram pela irmã Maria dos Reis. Ela continua no hospital, está entubada, sem melhoras, e pede que continue orando por elas. Vamos fazer isso neste momento. É Jales a cidade, né? É Jales, a irmã confirmou a cidade que a irmã Eliette vai morar. Por sinal, a irmã Eliette, eu creio que eu vi ela por aqui, nessa transmissão. Então vamos orar, apresentar aí, né, a vida da irmã, a viagem, a mudança e esses pedidos aqui. Não vou acumular muitos pedidos neste momento, para que os irmãos possam lembrar, orar nesse momento e anotar também. Vamos orar neste momento. Querido Deus, neste momento nós rendemos graças ao Senhor, porque apesar de não sermos merecedores, sabemos que o Senhor nos ouve. E queremos neste momento, ó Pai, apresentar a nossa gratidão, assim como a irmã Francisca aqui apresentou, ó Pai, em relação ao pedido
mas ela continua aqui, ó Pai, colocando esse pedido pela Maria Reis, pela saúde, está hospitalizada e tantas pessoas, Senhor, estão em quadro clínico difícil, mas nós podemos olhar para muitas que estiveram e não estão mais, porque o Senhor operou um milagre com as tuas mãos poderosas. Então, neste momento, eu apresento a Ti a vida, Senhor, da Maria Reis. Coloque, Pai, a Tua mão saradora sobre aquela vida, guie as mãos dos médicos, ampare, o Pai, e sustente a família. Eu oro também pelo tio da irmã Helena, o Antônio, que está em Minas. Pai, que estejas também, da mesma maneira, direcionando, ó Pai, os médicos no tratamento, os resultados de exames que estão aguardando, ó Pai. Conceda, Senhor, a Tua graça sobre aquela vida, para que, acima de tudo, possa enxergar o Teu poder e o Teu amor grandioso. Oro também pelo Lourinho, o cunhado do irmão Estevão, que o Senhor também esteja amparando. É mais uma situação que envolve a saúde e queremos também, ó Pai, colocar em Tuas mãos a vida da irmã Eliette. Sabemos que tem abençoado já a respeito da mudança, a casa que providenciastes, e queremos pedir, ó Pai, que abençoe nesta mudança, que tudo possa ser feito com êxito, ó Pai, e que o Senhor esteja aí sustentando, amparando, e que ela possa ser uma bênção nesse momento em que a irmã dela necessita da presença dela para ajudá-la e para ampará-la. Eu oro, Pai, agradecido pelo Teu cuidado e colocando também a vida da irmã Guilhermina, pedindo que o Senhor dê o seu conforto sobre a vida dela, sustentando com Teu braço forte, com a Tua mão poderosa, Senhor, e que possa estar aí amparando a todos os familiares, Érica, Tiago e demais familiares, pela perda desse ente querido. Dê o seu conforto a eles, Senhor. E também, ó Pai, quero te pedir que esteja aí cuidando, ó Pai, cuidando da vida, também, ó Pai, de todos os outros que perderam o ente querido. Rogamos, Pai, a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos seguir aqui orando, não é? Temos ainda um tempo aqui para orarmos, e isso é algo muito importante, não é? Temos aqui também o pedido da irmã Cícera. Ela pede oração ainda pela mãe dela, pela saúde da mãe dela, e também pelos filhos. Nós vamos estar aqui em oração neste momento. Também vamos orar agora também pelos profissionais da área da saúde. Vamos lembrar médicos, enfermeiros, profissionais da área administrativa. Vamos lembrar também aqueles que trabalham na área da segurança, GCMs, também lembrar os policiais militares, bombeiros, né, esses profissionais que estão na linha de frente, que Deus possa estar aí guardando, dirigindo a vida de cada um e amparando também a vida dos seus familiares, né? E vamos também incluir aqui as autoridades do nosso país. Estamos aí se aproximando, não é, de uma eleição para prefeito, vereadores, e é nosso dever orar pelas autoridades, aqueles que estão nesta posição, para que possam, acima de tudo, reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, nós vamos orar neste momento por esses pedidos e continuo dizendo, anote aí, tá bom? Lembrar a mãe da irmã Cícera, os filhos da irmã Cícera, lembrar em oração os profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros, e se lembrar aí o nome de irmãos da nossa igreja que atuam nesta área. Ore também, temos aí irmão José Adilson, temos a irmã Andressa, temos aí Isaac, Rafael Camelo, Aline Camelo, Márcio, né? E vamos colocando esses nomes e lembrando aí esses profissionais e familiares que ficam muito preocupados também, né? As autoridades, talvez você se lembre, né? Deve se lembrar de quem você votou, né? Nas últimas eleições, estão lá talvez em um cargo, em uma posição, e você tem orado por eles, tem orado pelos demais. É uma ordem bíblica que nós façamos isto, e nós vamos fazer exatamente neste
momento. Amém? Vamos orar agora. Querido Deus, mais uma vez louvamos a Ti, Senhor, pelo Teu cuidado, pela alegria que é estarmos juntos, Senhor, orando, em comunhão contigo, e também podermos perceber a comunhão com o Teu povo reunido neste mesmo momento, ó Pai, espalhado por diversos lugares. E eu quero orar, ó Pai, neste momento, pela mãe da irmã Cícera, em um local tão distante, mas sabemos, ó Pai, que Tu estás bem perto para amparar e para sustentar. Apresentamos a vida dela e também, ó Pai, dos filhos da irmã Cícera, que ela tenha a alegria de vê-los todos juntos também, servindo, adorando ao Senhor, e colocamos os pedidos especiais em Tuas mãos. Oro também pelos profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros, profissionais da área administrativa, seguranças, lembrar também os policiais militares, GCMs, bombeiros, profissionais que atuam no SAMU. Senhor, proteja, Senhor, deste mal assolador sobre a face da terra e que possam também, com equilíbrio, segurança, trabalhar a cada dia. E da mesma maneira pedimos que o Senhor sustente e guarde a vida de seus familiares. Oramos também, Senhor, por cada autoridade, pelos governantes, pelos presidentes, deputados federais, estaduais, vereadores, profissionais, ó Pai, que atuam nessas áreas, legislativa, que o Senhor também esteja, Pai, dando a direção e a compreensão que o Senhor é o Deus soberano, que tem permitido que eles atuem nessas áreas para exercer o bem sobre a vida de cada um. Apresento a Ti a vida do vizinho, do irmão Estevão, Nivaldo, que o Senhor também esteja aí, ó Pai, cuidando e que acima de tudo também seja mais uma vida a reconhecer o Teu cuidado, ó Pai. Infartou na semana passada, fez o tratamento, segue em tratamento, então que ele possa também reconhecer o Teu cuidado, o Teu interesse, ó Pai, em salvar, em cuidar, em guardar esta vida. Nos abençoe, ó Pai, neste momento de oração e neste momento de culto. Oramos a Ti, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, e vamos seguir. Muito bem. A irmã Guilhermina colocou aqui o nome, né? Eu não havia citado. A irmã Guilhermina já vem pedido aqui há um bom tempo pela Dona Matilde. Alguns irmãos da igreja já conhecem a Dona Matilde. Então, está aí hospitalizada, estava sedada, entubada, um quadro bem difícil, né? E ontem, conversando com a irmã Guilhermina, ela pedia oração à tarde, porque estavam tirando essa parte da sedação, e a irmã está compartilhando que ela acordou, está reagindo bem. Então, ela pede que continuemos em oração. Então, nós iremos orar pela Dona Matilde nesse momento, tá bom? Iremos lembrar aqui, colocar esse pedido da irmã Guilhermina em nossas orações. A irmã Estevão tinha colocado aqui um pouquinho antes também, lembrando aqui esta situação. E vamos orar também, meus irmãos, lembrar agora a obra missionária, os obreiros que estão no campo. Que Deus dê o seu sustento físico, material e espiritual. Que nós, como igreja, também estejamos prontos a dar aí o suporte necessário a estes que se encontram na obra. Amém? Então, vamos lembrar os missionários, né? Orar de maneira especial pelos missionários ligados à nossa igreja. E já aproveito aqui para falar pelo nosso missionário, o pastor Vanderlei. Ele viajou a Campinas, já passou por uma consulta e o médico pediu aí uma série de exames que devem ser realizados aí ao longo dos dias até o dia 18. Ele deve realizar todos os exames. E a irmã Dilma está aproveitando para fazer alguns exames também. Ele agradece as orações dos irmãos e aí o acompanhamento, a preocupação. Então ele pediu para transmitir a gratidão. Então, dependendo do que acontecer, ele até pensa em vir aqui em São Paulo por volta do dia 9, mas não é certo, né? Mas ele está lá porque os exames são feitos
lá na cidade. Então vamos orar também pela vida do pastor Vanderlei, lembrar o pastor Ercílio também em nossas orações, que Deus continue aí abençoando a vida do pastor. Incluímos aqui também o seminário, os seminaristas, aqueles que estão estudando, aqueles que têm um chamado do Senhor, lembrar a obra de Deus, rogar que o Senhor venha suprir a necessidade da seara. E mesmo nessa época, eu sei que Deus pode levantar obreiros, pastores e missionários. E também pela capacitação do Senhor sobre a vida dos professores que estão lecionando em cada seminário, que possam ser usados de maneira poderosa pelo Senhor. Irmã Neide pede oração também pelo irmão, que se chama José. Ela levou ele no hospital agora à tarde e ficou lá para tomar medicações e fazer alguns exames. Então vamos lembrar o José, irmão da irmã Neide, em nossas orações, né? Então temos aqui mais uma série de exames aqui a ser apresentado ao Senhor neste momento. Também a irmã Mércia pede oração pelos pais e pelos filhos. Ok. Então vamos orar por esse grupo aqui de pedidos, né? E mesmo aí em seu lar, onde você se encontra, pode unir a mim, unir a nós em oração. Isto é algo muito importante. Vamos lá? Santo Eterno Deus, mais uma vez nós estamos aqui diante de Ti, ó Pai, com o pleno reconhecimento que a Tua graça, é pelo poder do Teu Espírito que nós podemos nos achegar até o Teu trono de graça. E que maravilhoso é, Senhor, reconhecer que Tu estás presente e que Teus ouvidos estão atentos ao clamor da nossa voz. Queremos apresentar neste momento, ó Pai, esses pedidos, o pedido da irmã Neide, em favor do seu irmão José, que está aí realizando alguns exames, aguardando o resultado, Senhor. Guie os médicos para, com sabedoria, dar o tratamento adequado e também, Senhor, o guie a compreender que o Senhor é um Deus soberano, um Deus que ama, um Deus que está disposto a amparar e a nos guardar. Oro também pela vida da dona Matilde. Já faz alguns dias que estamos orando, através do pedido da irmã Guilhermina. Louvamos a Ti porque a sedação foi retirada, ela já despertou. E, Senhor, que ela possa realmente, ó Pai, se aproximar de Ti mais e mais neste tempo. Que outras vidas também possam ver a ação poderosa do Senhor sobre a vida dela. Oro também, Senhor, pela vida dos missionários. Que o Senhor esteja enviando aí o seu sustento físico, material, espiritual, Senhor, sustentando a cada um com a força do seu poder. Eu oro também pela vida do missionário Vanderlei, Dilma, este casal que está em Campinas, ó Pai, seguindo em alguns exames, fazendo aí um tratamento, acompanhamento. Abençoe a vida deles, ó Pai, de maneira que possam ter êxito, ó Pai, nesse tratamento que estão realizando. Oramos também pela vida do pastor Ercílio. Continue, Pai, abençoando, sustentando e estendendo o Teu braço forte sobre a vida dele. Oro também pela família da irmã Mércia, o pedido que ela coloca em relação aos seus filhos, seus pais também, que venha abençoá-los, dando saúde, ó Pai, e que cada um destes possa ter os olhos voltados para Ti também, se aproximando mais e mais do Senhor, tendo essa percepção que pouco tempo resta para a vinda do Senhor. Oro pelos seminaristas, aqueles que têm um chamado do Senhor, que esta chama mantenha-se acesa e que se apresentem prontos a Te servir, a buscar o Teu nome e a colocar as suas vidas em Sua mão e à Sua disposição. Eu oro também, Senhor, neste momento, por aqueles que lecionam nos seminários, pastores, professores, capacite a cada um. E de maneira especial nesta época em que nós vivemos, em lecionar à distância, que esteja capacitando para que a Tua palavra, a verdade, Senhor, seja transmitida com clareza. E desperte o Teu povo para abençoar a Tua obra,
através da oferta, através da oração e através, ó Pai, de uma palavra de estímulo àqueles que se encontram nos campos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos ter aqui uma pausa nas orações agora para meditar na palavra do nosso poderoso Deus. Então, uma pausa na oração e nós vamos voltar lá para o livro de Filipenses. É um livro que nós estamos aí estudando, meditando ao longo dessas quartas-feiras de oração, tirando aqui algum ensino que o Senhor tem a nos trazer, né? E tem sido ensinos relevantes para cumprirmos com o propósito do Senhor sobre as nossas vidas. Então, se você não conseguiu ver aí na descrição da transmissão, o texto está em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Muito bem, eu vou fazer a leitura aqui. Os irmãos vão acompanhar por aí, Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. É uma passagem maravilhosa e nos desperta a olharmos para Jesus. E o princípio que nós vamos encontrar nesses versos, que o Senhor nos ensina aqui, é esse princípio sobre humildade na comunidade. Humildade na comunidade. O que quero dizer por humildade na comunidade? Humildade na igreja local. Esta é a comunidade dos salvos. Temos pregado aos domingos no livro de Atos e estamos vendo lá a união, a comunidade que havia naquela igreja. Agora é necessário esse algo muito importante que é a humildade. E Paulo, ele dá um destaque nesses versículos a respeito desta humildade. Vamos lá. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo do céu, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações. Vamos meditar agora a respeito desse título, Humildade na Comunidade. Já sabemos que Paulo estava em uma prisão, escrevendo uma carta, despertando a igreja para a alegria e para enxergar que o momento que Paulo vivia de estar preso e ser julgado, podendo ser condenado à morte, não era um momento para a igreja ficar abatida e triste, mas era um momento para a igreja servir ao Senhor, para a igreja ficar firme. E agora, nessa porção aqui, desta carta que Paulo escreve à igreja aos Filipenses, ele está tratando deste algo muito importante, que é a humildade. E o Senhor espera encontrar na sua igreja esta verdadeira humildade, que aponta a verdade de que o Senhor Jesus, ele reina sobre as nossas vidas. Então nós podemos aqui dar uma olhada para esta passagem e ver como é importante a humildade na vida do cristão. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar muitas vezes aqui uma orientação do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a importância de vivermos esta humildade na prática. Por outro lado, quando nós olhamos para algumas passagens também da Bíblia, nós encontramos homens que foram soberbos e orgulhosos e vimos a sua queda.
E vimos também a maneira como Deus, como o Senhor pesou a sua mão sobre essas vidas. Se nós olharmos lá em Daniel, se não me engano, capítulo 5, nós vamos encontrar a história de Nabucodonosor e vamos ver a soberba, o orgulho daquele homem que estava reinando e adquirindo bens, e ele não reconhece a existência de um Deus soberano que tem o controle de todas as coisas. E nós encontramos a situação que Deus humilha aquele homem. E aquele homem que andava pelos palácios, pelo seu palácio, e olhando com orgulho para tudo que tinha como bens e riquezas e ouro, ele se torna como um animal. Na ciência médica já foi até descoberta uma enfermidade semelhante em que o homem se imagina sendo um animal e ele passa a agir como um animal. Talvez ele tenha adquirido essa enfermidade vindo da mão do Senhor como uma atitude para ensinar a Nabucodonosor. Mas ele chegou àquele ponto de comer as ervas com os bois. Até o dia, como ele mesmo diz, que ele olhou para o céu e ele viu que todo o poder vem do Senhor. Então o orgulho jamais agradou, agrada ou agradará ao Senhor. E sendo filhos de Deus, nós devemos viver esta realidade de andarmos sempre com humildade, andarmos em sinceridade, em humildade. C.S. Lewis, falando acerca da humildade, ele falou o seguinte: o primeiro passo rumo à humildade é o reconhecimento do nosso orgulho. Primeiro passo na direção da humildade é o reconhecimento do nosso orgulho. E talvez esteja faltando apenas isso, que é a base essencial para que você se torne uma pessoa humilde. Há pessoas que não querem reconhecer que são dominadas pelo orgulho. Então nós precisamos ter muito cuidado e saber que o caminho para a humildade, ela começa no reconhecimento de que eu tenho sido uma pessoa orgulhosa. Talvez em algumas áreas da vida, talvez em alguns aspectos. Também, no dicionário de Aurélio, nós encontramos essa definição: humildade é a virtude. Olha, humildade é a virtude que nos dá o sentimento da nossa fraqueza. A humildade, essa virtude, esse ponto positivo que nos dá um sentimento de que nós temos aqui uma fraqueza. Então, examine o teu coração, observe se o orgulho está dominando ou tentando alcançar áreas da sua vida. Ou seja, ser humilde é ser e agir como o Senhor espera que nós venhamos agir no dia a dia. E olhando para esta passagem, nós vamos olhar aqui de maneira objetiva para esses versículos aqui. Em primeiro lugar, o versículo de número 5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo, nessa carta dirigida aos cristãos da igreja de Filipos, e a cada um de nós também, que somos cristãos, que nascemos de novo, ele está dizendo para nós que deve existir em cada um de nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O que nós encontramos aqui, na verdade, é um verbo que nós temos aqui que desperta aqui uma realidade que Paulo estava fazendo aqui um apelo para que todos adotassem uma atitude correta. É isso que Paulo está fazendo nesta passagem. Paulo ele está fazendo um apelo para que você, meu irmão, minha irmã, adote uma atitude correta. E nós, quando estamos lendo a palavra de Deus, ouvindo uma mensagem, uma pregação, o ensino da palavra de Deus, nós precisamos entender isso e perceber que o Senhor está sempre nos exortando a tomar uma atitude correta. Mas o problema é que pessoas que ficam tão encantadas com as palavras, talvez com algumas descobertas bíblicas, mas a palavra não causa efeito na vida prático, não causa uma mudança. E Paulo, tratando da importância da humildade,
ele está dizendo que esses cristãos, eles precisavam adotar uma atitude correta. Ou seja, esse verbo que Paulo utiliza aqui nesta passagem é uma expectação para que tal atitude seja posta em prática. Então, qual é a atitude que Paulo quer que eu e você coloquemos em prática? É a atitude, é a posição da humildade. E a humildade me coloca em posição de servir ao Senhor, de fazer coisas nas quais muitas vezes não vai ser vista pelos homens naquele momento. Lendo essa passagem e preparando aqui esse estudo, essa reflexão, começou a me ocorrer alguns pensamentos do passado, de algumas atividades ligadas até mesmo à juventude, da qual algumas vezes me envolvi de perto, outras à distância, e foi me despertando na mente algumas situações onde pessoas humildes foram usadas pelo Senhor de maneira poderosa para abençoar outras vidas. E aí eu me recordei, por exemplo, uma época em que existia a COJUBAB, a Comunhão da Juventude Batista Bíblica, e era um órgão que trabalhava entre as igrejas batistas bíblicas junto da juventude, e tinha uma diretoria, e dentro dessa diretoria havia uns cargos, porque havia sempre um acampamento, e nesse acampamento havia lá um grupo que seria os conselheiros, além dos preletores, eram os conselheiros de quarto, de grupos, que iam aconselhar aqueles que iriam aceitar a Jesus ou se reconciliar, iam caminhar juntos. Mas era interessante que havia naquela situação algo que eles dominavam. Quando alguém se inscrevia e falava, eu quero fazer parte da equipe, ela começava pelo PS. E PS era a sigla de Polícia Sanitária. Por quê? Nos acampamentos, o primeiro passo, a primeira atividade era o quê? Limpar os banheiros. Imagine só, eram aqueles que iam limpar os banheiros, ajudar nessa parte da limpeza e nessas atividades. Era por ali que começava, demonstrando uma humildade. Então, eu comecei a pensar na igreja. Quantas pessoas querem se dedicar aos pequenos trabalhos? E eu digo que muitas pessoas foram abençoadas porque houve alguém que se dispôs a fazer isso, e depois, mais adiante, foram mais abençoadas porque depois essas pessoas em outros acampamentos foram se tornar conselheiros e atuar em outras áreas, áreas de louvor e sei lá quantas mais áreas. Acampamentos me faz lembrar isso também, seja da COJUBAB ou da igreja local. Quantas pessoas estavam ali até de madrugada descascando batatas para cozinhar? Quantas pessoas estavam até tarde reunidas após acontecer as palestras para ver o que deu certo, o que não deu, e dormindo pouco? Mas quantas almas foram salvas pela atitude daquelas pessoas humildes? Posso dizer algo que eu presenciei e algumas vezes vivenciei, situação de preencher o número máximo de vagas em um acampamento, um retiro, ou melhor, nos ônibus que iriam levar os acampantes, e de repente alguns voluntariamente se dispunham a fazer uma viagem de estrada dentro de uma Kombi, de uma maneira apertada, não tão cômoda, para que outros pudessem fazer a viagem mais tranquila e segura. Quantas vezes e viagens foram feitas assim? Isso demonstra, de fato, a realidade desta humildade que o Senhor busca em cada um de nós. E Paulo está dizendo, e o apelo de Paulo é o máximo, é o apelo maravilhoso. O que Paulo está dizendo? Que haja em vós, que haja em mim, que haja em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando Paulo diz aqui que haja em vós, ele tem em mente aqui não apenas o crente individual, o indivíduo, mas ele tem também os crentes como uma comunidade. E aí está um ponto importante. Eu sempre tenho afirmado, e é verdade, tudo começa comigo, com você. Mas tem que se estender no âmbito da comunidade. E quando Paulo está dizendo que haja em vós, não devemos esquecer que ele está dirigindo a palavra à igreja que estava em Filipos. Ele estava dirigindo a palavra a uma comunidade. Então ele está dirigindo também
esta palavra à igreja local que está em Igreja Batista Bíblica Nova Jerusalém. Ele está dizendo para nós que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O que Cristo Jesus fez? Qual foi a renúncia de Jesus? Olhando para esses versículos aqui, Filipenses 2, 5 e 6, torna bem claro. Versículo 6 diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Veja o que está escrito aqui. Nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. E Cristo, ele renunciou espontaneamente o poder e a glória celestial que ele possuía antes da sua encarnação. Antes de encarnar, antes de o Verbo se fazer carne e habitar entre nós, Cristo, ele abriu mão espontaneamente da glória celestial que ele possuía e do poder que ele possuía antes da sua encarnação. Então, olhando para o exemplo de Cristo, o cristão ele deve ter a mesma disposição que havia em Cristo. Esta mesma disposição. Qual era a disposição de Cristo? Cumprir o propósito do Pai. Qual era a disposição de Cristo? Realmente ganhar as nossas almas para Deus. E nós precisamos ter esta mesma disposição de sermos humildes, andarmos como ele andou, com o propósito de agradar ao Senhor, ao nosso Pai, e alcançarmos as almas que estão perdidas. Mas o versículo 6 nos diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que está dizendo Paulo aqui nesse versículo? Tendo a forma de Deus. Isso aqui significa que Jesus, ele tem a mesma natureza. Jesus, ele tem a mesma essência de Deus. Ok? Então nós precisamos compreender, ele nunca deixou de ser Deus. Ele sempre foi 100%, Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Mas o que ele fez, quando diz não teve por usurpação, ele esvaziou-se a si mesmo. Ele, na verdade, ele renunciou espontaneamente o poder e a glória que ele tinha. Porque ele não deixou de ser Deus, mas os homens perguntavam, quando será a vinda do Filho do Homem? Ele dizia, ninguém sabe, apenas o Pai. Porque ele estava no ministério terreno, cumprindo um propósito, e ele não deveria fazer isto naquele momento. Então ele voluntariamente, ele esvaziou-se a si mesmo, ok? Então isto aponta no versículo 6 que ele tem a mesma natureza e a mesma essência de Deus. Dando aula por esses dias, discipulando alguns irmãos, eu estava explicando um pouco sobre a triunidade, sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa verdade que nós encontramos expressa na palavra de Deus. Nós cremos que há um único Deus. A palavra de Deus diz, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. E nós cremos em um único Deus, ou seja, em uma única essência desse único Deus, que se manifesta no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Uma só essência. Assim como a água se manifesta, a água, fórmula H2O, se manifesta no estado sólido, gasoso e líquido, nós cremos em um único Deus, uma única essência que se manifesta no Pai, no Filho Jesus e no Espírito Santo. E versículo 7 nos diz algo mais. Diz o versículo 7, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. É lá na versão atualizada que está dizendo, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens. É isso que diz a palavra de Deus em João. Diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele esvaziou-se a si mesmo, espontaneamente ele abriu mão da glória que tinha, fazendo-se semelhante a homens para cumprir com o propósito de Deus.
Aqui nós encontramos o que se chama na teologia de kenosis, o esvaziamento de Cristo durante a encarnação, ou seja, não significa que Cristo perdeu os atributos divinos. Não é isso. Não significa que ele perdeu os atributos e as qualidades divinas, mas significa que ele assumiu as limitações humanas. É isso que quer dizer. É por isso que ele teve sede, teve fome, chorou e assim por diante. Significa que ele assumiu as limitações humanas. E nós percebemos isso, que ele espontaneamente abriu mão da glória que tinha. Por exemplo, nós podemos ler João 17,5, olha só o que diz no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5, nesta oração de Jesus, a oração intercessória de Jesus. Ele diz o seguinte, João, capítulo 17, versículo de número 5, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Estão vendo aí? A oração de Jesus é esta: glorifica-me a ti, ó Pai, com a glória que eu tinha antes. Por quê? Ele sempre existiu. Todas as coisas foram feitas por ele, Jesus, e sem ele nada do que foi feito fez. Está em Colossenses. Em Gênesis diz, façamos o homem conforme nossa imagem e semelhança. Então, ele agora está dizendo a respeito disso, glorifica-me com a glória que eu tinha antes. O que Jesus fez, então, durante o seu ministério terreno? Esse Jesus que é Deus, ele encobriu a sua glória pré-encarnada. Ele encobriu. Isso nos ensina tanto sobre humildade, porque ele era Deus. E ele vem para cumprir o propósito. A triunidade nos ensina tanto sobre humildade, porque cada um atua dentro da função que lhe cabe. E é por isso que Jesus muitas vezes ele diz, não convém dizer agora, mas compete ao Pai. Nós não vemos uma desarmonia, porque estão trabalhando de conformidade com essa única essência de ser Deus. E nós, como igreja, como comunidade, devemos trabalhar no poder desse Espírito Santo, que habita em nós e que deve, de fato, reinar sobre as nossas vidas, nos enchendo com o poder do Espírito Santo. Então, através das palavras que Jesus traz ao longo do seu ministério, nós encontramos esta realidade, que ele voluntariamente abriu mão das suas prerrogativas divinas durante o tempo que esteve na terra. Um exemplo está em Mateus 24. Vou ler aqui. Mateus 24, versículo 36. Olha o que está escrito. Mateus 24, 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, mas unicamente o meu Pai. Mas Jesus não era Deus? Sim. Mas durante o ministério, ele abriu mão dessas prerrogativas divinas. Ou seja, ele abriu mão daquela glória que ele tinha antes, né, da sua encarnação. E nos ensina isto, essa passagem, sobre a importância de nós também, nos esvaziarmos a nós mesmos para cumprirmos o propósito de Deus. Sermos capazes de dizer, como Jesus afirmou muitas vezes, convém que ele cresça e que eu diminua. E olha o que diz versos 8 e 9. Versículo 8 diz, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. Olha, é um princípio maravilhoso. Quando nós permitimos que Deus cresça, é certo que Deus vai, no tempo certo, exaltar aqueles que são humilhados. E nós podemos aprender isso. Nós vemos que Jesus, ele se humilhou a si mesmo. E ele foi obediente. Até que ponto? Até a morte, morte de cruz. E a grande pergunta é, até que ponto você está disposto a obedecer ao Senhor? Muitos estão prontos a dizer, vou te seguir. Lembra aqueles discípulos
aqueles que se aproximavam de Jesus, e alguns deles falaram: Senhor, eu vou te seguir por onde for. E Jesus vai dando os alertas: as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Senhor, eu vou te seguir, mas deixa primeiro sepultar os meus pais. E Jesus deixa os mortos sepultar os seus mortos. Então ali ele não está dizendo que não era uma situação de alguém que estava velando o corpo do seu pai. Não, o que eles estavam dizendo, na verdade, assim que meu pai morrer, eu vou te seguir. Mas meu pai está vivo ainda, não sei quanto tempo ele vai viver, mas depois que ele morrer, eu vou. Então, não era isso que estava acontecendo. Mas há pessoas que agem dessa maneira hoje. Ah, depois que eu fizer tudo, aí eu vou te seguir. Aqueles que são chamados, né, para um ministério de tempo integral, eles estão prontos a abrir mão daquilo que eles têm, porque eles têm uma compreensão exata e clara daquilo que Deus quer realizar através das suas vidas. Mas também, independente disto, somos cristãos, devemos ser cristãos de tempo integral. Esse versículo 9 está nos deixando claro que, ao negar a si mesmo, Cristo ele conquistou a soberania sobre todos os povos e sobre todas as coisas. Porque ele negou-se a si mesmo, ele adquiriu essa posição de soberania. Perceberam o que está escrito aqui? Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome. E por que isso? Ele suportou a agonia. É como diz em Hebreus, pelo gozo que lhe estava proposto, olhando para o futuro, ele suportou a agonia da cruz. Então, ele não olhou apenas para o presente, ele sabia o resultado final. E aqui nos traz também um ensino importante acerca da humildade. Humildade não é uma mera rejeição de prêmio. Você dizer, não quero saber de prêmio nenhum, porque eu sou humilde. Não, a Bíblia não nos fala de prêmios e galardões. Aí você vai dizer, não, eu não quero saber de prêmio e galardões porque eu sou humilde. Não é isso. Na verdade, a humildade não é mera rejeição de prêmios e coroas, mas a transferência destes prêmios para aquele que tem direito. É o que acontece com os 24 anciões lá em Apocalipse capítulo 4, versos 9 a 11. Eles lançam as coroas aos pés de Jesus. Então, nós sabemos que é um resultado real, prático para as nossas vidas, quando nós vivemos esta vida aos pés do Senhor Jesus. Então, olhe para o seu coração. Você está vivendo esta vida em verdadeira humildade? Será que, como comunidade, igreja local, nós estamos vivendo esta verdadeira humildade? Não estamos buscando proveito próprio, mas aquilo que realmente possa ser bênção na vida de todos? E aqui nos diz o versículo 10 e 11, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Humildade na comunidade é algo muito importante. E eu tenho dito isto, não é de hoje, porque quando nós vivemos de fato desta maneira, o nome de Jesus será levado adiante, amém? O nome de Cristo será exaltado. E é este o propósito do Senhor. E aí, como diz aqui, todos os joelhos vai se dobrar diante desse Senhor, que é Senhor e Rei, que é Senhor e Salvador. Mas quando não há humildade, quando o orgulho pauta a nossa vida, o nome de Cristo não é exaltado. Lembra dos exemplos que eu dei aqui? Os acampamentos, os descascadores de batata. Digo mais, muitos dormiram em mesa. Acampamento frios. Havia um aí, acampamento, que utilizamos muitas vezes, Gala Azul, e era um lugar frio demais. Né? Os chuveiros eram aquecidos a gás, e quantas vezes alguns faziam uma arte lá de desligar o gás para tomarem banho frio ali. Né? E na verdade era tanto frio e não havia tantos lugares no alojamento. E pessoas de equipe às vezes dormiam em galpões, em cima de mesa, tentando se aquecer de alguma maneira. Humildade.
Precisamos viver esta humildade. E eu quero concluir aqui dizendo isto aqui. É importante vigiar sempre. Se a humildade não for prudentemente mantida, com certeza o sucesso fomentará a soberba e esta, por sua vez, trará a ruína. Pense bem nisso. Se a humildade não for mantida, a soberba será alimentada. O exemplo de Nabucodonosor está na Bíblia e poderíamos trazer outros exemplos também. Então não alimente a soberba, mas alimente a humildade, amém? Para que você não dê lugar à ruína e à queda na sua vida. E uma segunda coisa, muito cuidado com a falsa humildade, que é pior que a falta dela. Cuidado com a falsa humildade. E Jesus, ele repreendeu publicamente muitas vezes sobre aqueles que viviam no fingimento, na falsidade, na hipocrisia. Quantas vezes ele chamou a atenção? E um exemplo clássico nos fariseus era o que? A oração pública. Era aqueles que oravam e batiam no peito, dou graças a Deus porque eu não sou como aquele homem. E aí o Senhor diz que a oração do publicano teve uma validade maior, porque ele nem sequer conseguia olhar para o céu. Isso demonstra o que? A humildade que havia na vida, que existia na vida daquele homem. Então, que a nossa igreja local possa ser demonstrada, que Cristo pode demonstrar que Cristo vive através da humildade da minha vida e da tua vida. Amém? Que esta seja a nossa oração. O alerta que Paulo lança aqui, o desafio, a exortação é humildade na comunidade, humildade na igreja. Sejamos humildes, amém? Que não busquemos o proveito próprio, mas o proveito de Deus. E desta maneira o nome do Senhor Jesus será levado adiante. É uma maneira que, certamente, quando nós caminharmos nessa humildade, o Senhor vai acrescentar a cada dia aqueles que serão salvos. Pessoas reconhecerão Cristo, darão glória não a nós, mas ao Senhor Jesus. É como diz o Salmo, e existe uma música maravilhosa dos vencedores em cima disso. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao seu nome da glória, por amor da tua fidelidade. Então que nós tenhamos essa disposição real de manifestar o amor de Cristo através de nós e através de uma vida humilde. Amém? E aí não haverá limites para aquilo que Deus pode fazer através de uma igreja onde há corações humildes. Amém? Que Deus nos abençoe e que sigamos neste caminho da humildade. Amém? Humildade na comunidade. Estamos chegando ao final da nossa live, não sem antes de eu orar pela sua vida, que participou aqui deste momento de oração e estudo, né, e rogando a graça do Senhor para vivermos esta realidade. E apenas lembrar aqui os irmãos que são membros da igreja, já sabem dos compromissos da igreja, não é verdade? Compromissos que nós temos com missões, compromissos também com a obra da igreja local, né? Então nós temos aí despesas fixas, seja com funcionários, seja com a obra missionária, e nós precisamos manter isso. E então, você pode fazer a sua transferência, o depósito para a conta da igreja, mas comunique o irmão Wagner, né, o tesoureiro, para que ele possa destinar de maneira correta a oferta que entrou. Né? Porque se não comunicar, não mandar lá um comprovante do depósito, um aviso, ele não vai ter como descobrir qual é a finalidade daquela oferta. Né? E lembrando que Deus ama aquele que dá com alegria. A outra coisa é o item da cesta do amor. Seja item de higiene ou um item de alimento, você pode levar até a igreja. Um dia que a irmã Cícera estiver por lá, confirme com ela. Né? Normalmente a terça é o dia da folga da irmã. Então procure, passe por lá, deixe ou faça um contato com o irmão Getúlio. Ele não está comparecendo ainda aos cultos presenciais devido a este momento, né? A questão da faixa etária. Mas ele tem ido à casa de irmãos, retirado os itens,
ele vai na igreja alguns dias específicos para montar aquelas cestas. Procure irmão Gertúlio e Laodiceia ou Paulo e Miriam. O Paulo e Miriam já voltaram de viagem. Então, eles vão poder ajudá-los também nesse sentido, tá bom? Tem sido uma grande bênção, louvo a Deus pela vida dos irmãos, tenho visto a fidelidade, e isso tem sido bênção na vida de irmãos, de conhecidos que estão enfrentando dificuldades e que não estão conseguindo aí o trabalho, profissionais autônomos. Estamos desta maneira manifestando o amor de Deus a estas vidas. Falei sobre ofertas também, um ponto importante também. Nós estamos aí precisando de investir numa questão da rede social da igreja, da rede social não, da mídia, né? Os irmãos têm visto aí algumas dificuldades enfrentadas ao longo da quarentena para a transmissão, e Deus nos abençoou, foi uma luta incansável, né? Mas esta semana já conseguimos, né, fechar anteriormente, finalmente conseguimos uma empresa para fornecer aí a internet de fibra, né? Não havia portas disponíveis aí nas grandes empresas, mas pelo menos nos testes iniciais esta semana foi instalado. Isso é uma bênção, é um passo importante para melhorarmos a questão da transmissão final. Isso ainda não resolve a transmissão, por exemplo, no canal do YouTube. Então, peço que você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Curta no Facebook a nossa página e as postagens, e também se inscreva no canal do YouTube e compartilhe. Isso é muito importante, o número de inscrições crescerem. Mas agora nós precisamos ir para uma outra etapa, que é a aquisição de alguns equipamentos necessários para a melhora da transmissão nas duas plataformas, e queremos chegar até 3, né? Então, se você também tiver um desejo, quem sabe, de contribuir especificamente, pode destinar a oferta e avisar o nosso tesoureiro, né? Nós vamos ter que adquirir uma CPU específica, câmeras, para melhorar esse segmento que dará continuidade mesmo pós-pandemia. Então, orem nesse sentido, tá bom? E o último aviso, último aviso também importante, alguns irmãos já perceberam, né? Estamos aí criando aí, a igreja vai ter aí um grupo do WhatsApp para os membros da igreja, para facilitar o trabalho e o contato. Muitas vezes até as irmãs secretárias precisam de algo da membresia e fica aquela dificuldade. Então é importante a atualização de telefone, e nesse grupo não vai ser possível a troca de mensagens entre membros do grupo. Só os administradores vão poder postar alguma coisa ali. Então fique tranquilo, você será adicionado, você que é membro e que não foi adicionado, será, tá bom? Estamos adicionando aos poucos aí, e teremos um grupo específico da igreja, e, por exemplo, vamos ter assembleia. Quem sabe, nessa situação de retorno também, tendo a necessidade de comunicar e fazer inscrição, é um canal que vai nos ajudar também, tá bom? Então, é um aviso. Então, alguns irmãos chegaram a ser inscritos e saíram, não tinham entendido, mas a própria descrição do grupo já diz lá que não é possível a troca de mensagens entre os integrantes do grupo, tá bom? E lembro que os cultos agora já podemos alcançar 40% da capacidade do templo. Então isso aumentou bem também a nossa capacidade. Louvo a Deus pela vida dos irmãos que já voltaram. Alguns estão ainda receosos, mas posso dizer que hoje já há uma segurança, e ainda estamos nesta margem da faixa etária, 9 a 60 anos. Então, dentro desta margem, sem ter comorbidades, né, problemas de saúde, você pode participar conosco do trabalho aí na igreja e vir ao culto. Escola dominical às 10 da manhã e à noite às 18h30 o culto. E eu louvo a Deus, temos irmãs que estão vindo aí louvando a Deus, contribuindo para o nosso louvor, para o culto. Isso é bênção, é a unidade, pessoas dispostas a servirem, e pela impossibilidade de suas igrejas não estarem ainda reunindo,
com prazer estão se deslocando e contribuindo. Então faça o mesmo, amém? Sirva ao Senhor. Próximo sábado, às 19 horas, haverá um trabalho dos jovens, uma transmissão online e um culto presencial. Então os jovens estão aí convidando também alguns jovens e vamos orar por esse trabalho que seja uma grande bênção. André Lira, esposo da irmã Aline, ele será o preletor, é seminarista, está no 3º ano. Ore para que seja uma bênção. Haverá aí uma peça, Igreja Adormecida, e que seja uma bênção, um despertamento para a verdadeira Igreja de Deus. Então, é isso, meus irmãos. Falei bastante aviso, e eu vou encerrar aqui com uma palavra de oração e rogando as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, rendemos graças a Ti por esse tempo na Tua presença, esse momento de comunhão com o Teu Espírito e com o Teu povo também, momento de orar e estudar a Tua palavra, que esta palavra ensinada seja uma realidade nas nossas vidas, para que o mundo saiba que Jesus é Senhor e Salvador, e renda graças e louvor a este único Deus. Então nos ajude, Senhor, molde as nossas vidas. Abençoe a vida de cada irmão, irmã, membro, congregado, visitante que está acompanhando esta live. Que coloque suas vidas no Teu altar, procurando buscar em primeiro lugar o Teu reino, e que possa provar da fidelidade da Tua palavra, que é: todas as demais coisas serão acrescentadas. Nos abençoe no restante desta noite, dê uma noite de sono, de descanso e de paz. Abençoe aqueles que estão na procura de trabalho, que se desperte com ânimo para o novo dia, e oramos pelos profissionais autônomos, que consigam, Senhor, a sua clientela para conseguir o seu ganho a cada dia. Oramos também, ó Pai, se alguém que não tem Jesus como Salvador, que possa reconhecê-lo, ó Pai, através da palavra pregada e ensinada, e que o Senhor venha trazer para mais perto de Ti aqueles que estão afastados, que a Tua palavra venha operar livremente através do poder do Teu Espírito. Eu oro agradecido no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos? E antes de encerrar a live, eu lembrei de mais um aviso. Irmãos que são membros da igreja local, né, nós daremos avisos aí a partir desse domingo, e eu já inicio aqui no domingo, dia 13. Após a EBD, teremos uma EBD objetiva e realizaremos uma assembleia ordinária, tá? Uma assembleia, tá bom? Nós não tivemos nenhuma assembleia nesse período de pandemia, de quarentena, então nós vamos ter uma assembleia no dia 13, domingo, pela manhã, para tratar de assuntos da igreja local, tá bom? Muitas coisas vão se acumulando ao longo da quarentena e da pandemia, e queremos aí começar a tratar desses assuntos, tá bom? Então que Deus abençoe a cada um, que possa dar um término de noite abençoado, que os seus pedidos possam ser respondidos de conformidade com a soberania do nosso Deus, e que logo possamos estar juntos novamente aí nas nossas reuniões, amém? Sejam online e presenciais também. Então, como diz a nossa divisa, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Amém.